Êxodo 12. Êxodo 12 vai nos mostrar a instituição da Páscoa. Em todo o capítulo, com muitos e muitos versículos, deixa eu ver aqui, são exatamente 51 versículos, nós encontraremos a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa, a festa dos pães sem fermento, a 10ª praga, morte dos primogênitos no Egito, a saída dos israelitas do Egito e as instruções sobre a Páscoa. Então vemos que esse capítulo 12 é primordial para a gente estar falando sobre a Páscoa, uma importante celebração da qual não podemos nos descuidar. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, que deriva do verbo passar ou saltar e significa passar por cima. É uma referência às 10 pragas lançadas sobre o Egito, neste caso em especial a 10ª praga, que se configura na morte dos primogênitos do Egito, ou seja, aqueles que não estariam protegidos, né, pela instrução dada pelo Senhor a Moisés. Lá em Êxodo 12, nos versículos 26 e 27, o Senhor determinou que fosse passado nos umbrais e alto dos batentes das portas das casas dos israelitas o sangue de um cordeiro sacrificado, poupando assim os seus primogênitos quando da passagem do anjo da morte. Nesse caso, eles não seriam alcançados por essa 10ª e última praga do Egito. Ali realmente estava sendo instituída a Páscoa. Essa celebração, né, que nós estamos aqui falando agora, estamos tratando e que estamos prestes a celebrar, bem próximos. O procedimento, então, era, como se pode ler na palavra, que se sacrificasse um cordeiro ou um cabrito, macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abib. Em alguns lugares, escrito também Nissan. Esse mês, se considerarmos o calendário atual, o nosso calendário, ele está situado entre março e abril, né? E a essa época, né, esse cabrito, esse sangue desse cabrito, desse carneiro, ele deveria ser aspergido, né, sobre os umbrais e ao alto dos batentes das portas. Contudo, isso não era suficiente para livrar os filhos de Israel, os filhos primogênitos. Haveria também a necessidade de que a carne desse cordeiro ela fosse assada no fogo. Sim, no fogo. Não podia ser cozida, nem feita de qualquer outra forma. Havia necessidade dessa passagem pelo fogo. E ela deveria ser comida. Para quê? Por quê? Para que eles se apropriassem desse sacrifício inocente. Ele fazia parte. E tem mais, não é só isso. Além de comer, além de ter sido passado sangue nos umbrais e nas laterais das portas, de se comer essa carne desse cordeiro assada no fogo, né, deveriam também estar comendo pães asmos, os pães sem fermento, e ervas amargas. A última Páscoa celebrada na forma ordenada a Moisés deu lugar à ceia do Senhor. A ceia do Senhor que celebramos até hoje. Muitos dizem que nós deveríamos celebrar a Santa Ceia todos os domingos. Seria o ideal, né? Mas nós celebramos a Santa Ceia aos primeiros domingos, fazendo desse momento especialíssimo. Um momento de comunhão, um momento de família na fé, juntos, né? Relembrando o sacrifício, o amor,
e todas as coisas que o Senhor tem nos dado nas nossas vidas diariamente. Glória a Deus. Ao partirmos o pão, né, e comermos, nós lembramos o corpo de Cristo, o corpo partido, todo o seu sofrimento dado a nós na cruz. E ao bebermos o cálice de vinho, né, nós lembramos também do sangue derramado no Calvário. Nós vivenciamos naquele momento essa possibilidade, né, de não deixar que isso seja esquecido e, muito pelo contrário, lembrar que temos que proclamá-lo, né, que é o nosso sacerdócio real. Outra coisa, a Páscoa judaica, ela passou a ser uma celebração íntima e familiar, a partir, né, da destruição do templo ali nos anos 70 depois de Cristo, porque já não se tinha o templo como na época em que Jesus ia lá e o sacrifício do cordeiro era feito lá no templo, não existia mais o templo. Então ela passou a ser íntima, né, nas casas, né, os judeus se reunindo em suas casas de forma íntima, familiar, para celebrar, né, essa Páscoa aí judaica. O profeta Isaías, lá no capítulo 53:7, ele fala sobre o cordeiro levado ao matadouro, já falando de Jesus ali, ainda no Velho Testamento, né, falando da Páscoa, sim, da Páscoa. E João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Fez isso antes do sacrifício de Jesus na cruz, já declarando o que ocorreria, né, o futuro. Temos então a última ceia pascual, quando a instrução dada por Deus a Moisés no Egito seria observada. E após o sacrifício de Jesus na cruz, cessou a necessidade do sacrifício de um animal, porque o Cordeiro de Deus fez o sacrifício perfeito e definitivo. A última Páscoa, na forma ordenada a Moisés, deu lugar à ceia do Senhor. Todas aquelas coisas foram substituídas pelo pão e pelo vinho, como já dissemos. Então, a Páscoa fala de completa redenção, tempo de recomeço. Em Deus, sempre temos novidade de vida. Isso é algo que a gente ouve muito dos nossos pastores. E nós temos que lembrar, louvar, agradecer, honrar o nome do Senhor por isso. E tudo começou ali, na Páscoa, na libertação do povo do Egito, na derrota dos deuses, né? Em todas essas situações que hoje nós lemos e celebramos e relembramos, né, dos símbolos que eles nos deixaram e que hoje nós fazemos tudo através da cerimônia com o pão e o vinho. O plano de Deus fala também que a Páscoa ela deve ser celebrada no seio da família, porque de Gênesis a Apocalipse, né, envolve a família. De Gênesis a Apocalipse, sempre a família, né, tem sido não só a célula máter da sociedade, como está na nossa Constituição, mas o que está no coração de Deus, né? É uma coisa maravilhosa, é uma preciosidade para Deus. Então, não é por outra razão, né, que o nosso pastor, ele tem nos conclamado, nosso pastor, diz ele, mais velho, né, pastor Péricles, né, então ele tem sempre nos conclamado a abrirmos os nossos lares, né, para as nossas casas de vida. Esse é um conselho que eu tenho dado a mim mesma, porque eu ainda estou me preparando, me organizando, conseguindo poucas coisas, mas eu estou no caminho. Então, o significado da Páscoa para nós cristãos
está intimamente ligado à morte e à ressurreição de Jesus. Jesus foi traído, né? Ele fez a última ceia pascal, né, com seus discípulos, foi traído, passou pelo madeiro, sofreu todas aquelas coisas, né? Foi crucificado, foi pregado lá na cruz, né? E no dia da Páscoa, né? E nós verificamos que hoje a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Quando foi instituído o pão e o vinho, nós passamos então, né, a lembrar daqueles momentos. E outra coisa a notar é que alguns evidenciam que Páscoa é algo voltado para o futuro, algo que iria acontecer, né? Toda a palavra, como nós falamos lá, Isaías falando em Isaías 53, e depois João, né, falando do Cordeiro do mundo, verificamos que eles falavam olhando para o futuro. E hoje, né, a Páscoa é como se estivéssemos olhando para o passado, mas para o passado, que foi uma promessa que se cumpriu, né? Então, nós devemos sempre celebrar e glorificar o nome do Senhor por todo essa graça dada, graça de graça, né? Doada a nós através do sacrifício vivo de Jesus na cruz. Essa é a nossa celebração da Páscoa. Que Deus seja conosco.